Meus irmãos, nós estamos aqui nessa jornada, passando por esse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos apenas passando por aqui. E como diz o apóstolo Pedro em sua carta, nós somos peregrinos, estamos peregrinando. Bom, e no meio dessa passagem aqui, nessa peregrinação, nós vamos ser desafiados. Nós vamos passar por tempestades, tribulações, dificuldades. Nós vamos ter que encarar essas coisas. São desafios que vão vir para nós mesmos, isso aí não tem como escapar não, o dia mal do cristão. Mas uma coisa é certa, não temos que permanecer em nenhuma dificuldade nem problema. Lá em Tiago diz o seguinte, olha o que diz, para colocar a base aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, olha aí, produz perseverança. Nós não temos que... Deus, Ele não nos chamou para permanecer no problema, na dificuldade, mas passar por ela e passar com alegria. Você sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Deus é bom, o diabo mal. Isso aqui é teologia básica. E quando Ele diz passar com alegria, não é que a gente vai passar com alegria por causa do problema, né? Da falta, da doença. Não se fica alegre por causa dessas coisas, porque isso não vem de Deus. Mas é ficar alegre justamente por causa de Deus. Independente do problema e da situação, Deus está com a gente. Deus não nos desampara. Deus, Ele continua nos ajudando. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos aí o Paracleto, ajudador, amigo fiel, advogado. O Espírito Santo habitando em nós. A palavra é boa, funciona. Deus, Ele continua conosco, firme, e no final a gente vai vencer, se perseverar até o fim. Lembra de Davi? Você sabe, você conhece a história do Davi, você já ouviu muito essa história. Davi, ele passou por níveis de desafio. Ele desafiou, primeiro foi o urso, e ele venceu, depois o leão e depois o gigante. Então foram níveis que foram aumentando, que foram crescendo. Ele foi avançando nisso. Da mesma forma, nós, amados, nós vamos também passar por desafios. A nossa fé precisa ser desafiada. Nós não vamos passar aqui por essa terra e só vão ser flores, não. A gente vai passar por problemas mesmo, dificuldades, porque o diabo não está de braços cruzados. E o Senhor, quem governa esse mundo, você sabe que é o diabo. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é assim? Então se inscreva no canal, se você não se inscreveu, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha pelo Instagram, pelo WhatsApp, compartilha aí pelas redes sociais, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar aqui embaixo, tá certo? Se você for edificado aí com esse conteúdo, você se inscreve, você compartilha, não deixe de passar à frente não, tá ok? Conto com você, tamo junto aí. Então você deve esperar que Deus, Ele vai reverter todo e qualquer tipo de situação. Esse esperar em Deus não é ficar deitado na rede não, viu? É um esperar ativo, confiando em Deus, declarando a palavra. De uma forma sobrenatural, Deus vai livrar você da situação. Pois o que acontece é que Deus, uma das coisas que Ele é perito, viu? Perito em resolver bronca, resolver problema, em transformar maldição em bênção. Sabe quando os negócios eles começam a ficar ruins, a coisa começa a ficar meio, parece que lenta, as coisas começam a não dar certo, parece que a empresa está indo à falência, sabe? Aí o que acontece? Você não vai fazer planos para fracasso não, de jeito nenhum, você não vai concordar com isso, você não vai morar no problema não, de jeito nenhum. Você deve orar, você deve crer e você deve o quê? Render graças. Render graças que Deus vai trazer os clientes, que Deus vai trazer aí a ideia, a estratégia, a criatividade necessária que você precisa para passar por esse tempo, por esse momento, para atravessar essa circunstância, para atravessar essa tempestade. Você não pode aí ficar de braços cruzados, não. Não estou falando para você esperar aí de uma forma letárgica, não. Tem que ser de uma forma ativa mesmo, declarando a palavra, meditando na palavra, concordando com Deus. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, tem que concordar com a palavra. E outra área que é muito, sabe, que o diabo bate muito, é justamente na área do casamento. Não concorda comigo?
Então, da mesma forma, quando você, escute isso, presta atenção, você que é casado ou que vai se casar, se passar por dificuldades aí, se passar por tempestade no casamento, nem vem com aquele papo, sabe? Que tem pessoas que vêm com aquela situação, com aquela conversa que eu deveria ter imaginado que esse casamento estava aí condenado, fadado ao fracasso desde o início, eu sabia disso, aquela coisa toda. Não vem com esse papo, não vem com essa história não. Como dizia o irmão Reagan, não empreste seus ouvidos a Satanás. Seu ouvido não é lixeira. Ele dizia latrina, mas latrina é uma coisa muito antiga, muita gente não vai entender, mas fica lixeira mesmo. É isso mesmo, funciona da mesma forma. O seu ouvido não é lixeira, porque vão vir muitas pessoas nesse momento com muita coisa, falando no seu pé de ouvido, porque, sabe, vão aparecer aí os espertalhões, os coaches, tem até coach hoje de casamento, de tudo tem coach hoje. Eu nunca vi tanto coach assim na terra, aparece de tudo. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso coach, não é verdade? E vão aparecer aí os espertalhões, as espertalhonas aí querendo dar palpite, mas no final das contas, ninguém fica no final para segurar as cordas. É só você e Deus. As pessoas gostam de dar palpite, sabe? De falar mesmo. Mas no final das contas é você e Deus. Então, partindo desse princípio, que o seu coach é o Espírito Santo, que você tem que ser guiado por ele, guiado por dentro, sabe, pelo Espírito Santo, porque se conselho fosse bom, não se daria, vendia, né? Então tem muita gente aí querendo aconselhar, dar conselho, mas no final das contas, quando a coisa aperta, rapa fora, cai fora, não fica, né? Então, eu sei que, é claro, vão existir aí mentores, pastores, pessoas aí pessoas maduras, pessoas que de sua confiança mesmo, no ministério que você faz parte aí, que podem te ajudar. E essas pessoas, elas vão ser bem-vindas aos seus conselhos. Eu não estou falando para você desprezar na sua totalidade, não. É claro que você precisa pedir ajuda até certo ponto, né? Eu não estou anulando aqui essas pessoas. Você vai precisar pedir ajuda e você vai precisar contar com essas pessoas. E elas vão estar aí com certeza prontas para te ajudar, para te aconselhar. Mas o principal conselheiro está dentro de você, que é o Espírito Santo. Então conte com ele. Ele está aí para te ajudar, para te aconselhar, para te dar o norte que você precisa. Você tem que ter, sabe, aquelas expectativas mais altas no seu casamento. Porque senão, os seus próprios pensamentos, eles vão fazer aí o seu iate do amor, o seu barco do amor naufragar, sabe? Ruir, não tem jeito. Então comece a acreditar que você vai ter sucesso. Comece a declarar a palavra sobre as áreas da sua vida. Estou falando aqui do casamento. Confesse sobre o casamento. Confesse a palavra sobre os seus negócios, sobre a sua vida no modo geral, sobre a sua família. Não deixe de declarar aquilo que Deus diz, concordando com Ele. Mesmo aí que pareça que o mundo vai desabar sobre você. Cá para nós. Chega mais perto aqui, vem comigo. Chega mais perto. A sua atitude deve ser: Pai, eu sei que o Senhor transforma água em vinho. É verdade, tá lembrado não? Vamos lá. Primeiro milagre que aconteceu na Bíblia. Esse foi aí o primeiro milagre de Jesus. E vale salientar, viu, que foi num casamento. Foi justamente num casamento onde Jesus pegou a água e transformou em vinho. Ele pegou uma substância completamente diferente e ele transformou em outra. Olha que coisa. Você pegou aí? Hashtag fica a dica, hein? Transformou em outra completamente diferente. Captou a mensagem? É assim que Deus faz. Ele pode transformar uma situação que está de um jeito e Ele pode transformar numa coisa totalmente diferente. Ele pega a maldição e transforma em uma grande bênção. Pode confiar. Deus pode colocar sim, Ele é capaz, Ele quer colocar as coisas de cabeça para cima, sabe? Trazer algo novo que você nunca viu, que nunca foi criado. Amém? Então você tem que estar confiante, você tem que estar firme. Será que existe alguma coisa? Esse texto aqui eu gosto muito, viu? Esse texto aqui eu gosto muito. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É uma pergunta.
Não existe nada que seja difícil para Deus, não tem nada que seja impossível para Deus. E nós temos que colocar nossa plena e total confiança nele. A Bíblia diz lá em Provérbios: não se estribe com o vosso entendimento, não se apoie no seu entendimento, mas creia em Deus com todo o seu coração. Tá? Nós nunca vamos além do que aquilo que acreditamos. Não tem como, você não vai além daquilo que você acredita, para o bem ou para o mal, viu? Não tem como. Nossa fé, ela está assim, digamos, conectada, ela está intrinsecamente ligada à nossa crença e à imagem que temos de nós. A Bíblia diz, né? A palavra de Deus, ela é um espelho. Quando nós olhamos para ela, nós vamos ver tanto os pontos positivos como os negativos que precisam ser consertados. Nós vamos ver o que queremos e o que não queremos ver em nós quando nós olhamos para a palavra. Ele é o espelho. E aí é a oportunidade de nós ajeitarmos, sabe, aquela linha fina, de nós organizarmos algumas coisas através da revelação da luz da palavra de Deus. É por isso que nós não devemos de jeito nenhum, quando as coisas apertarem, não se aparte de Deus, não corra de Deus, corra para Deus, se aproxima, fica mais perto dele. Quando apertar as coisas, quando vier dificuldade, quando vier tempestade, você não tem que correr, ficar sozinho, não. Aquele que se isola, ele se insurge, ele vai contra a própria sabedoria. A sabedoria dele vai contra Deus. Então, sabe, tem um exemplo aí interessante não sei se acho que você já ouviu já, de dois cães. Deixa eu contar aqui para você rapidinho. Deixa eu refrescar sua memória se você não lembra. Então é assim, existem dois cães. Eles estão se enfrentando. Um simboliza o bem e o outro vai simbolizar o mal. Aí eu te pergunto, qual dos dois vai vencer esse embate, essa briga, esse combate? Qual dos dois cães? É claro, vai ser óbvio que é aquele que você mais alimentou. Amado, como você se imagina em sua alma, assim você o é. Como é que você tem alimentado a si próprio, a sua vida, com as palavras que você tem dito? Davi, ele falava as coisas e a sua alma ouvia. Gente, quando fala as coisas e replica, nossa alma está ouvindo aquilo que nós estamos dizendo, e isso vai afetar profundamente a nossa vida. Pode ter certeza disso. Não pense que isso não vai afetar a sua vida, a sua caminhada. Vai afetar. Aquilo que você diz é muito poderoso. Se passarmos mais tempo, nós temos que passar, na verdade precisamos passar mais tempos debruçados sobre a palavra, nos alimentando com ela, sabe? Alimentando a nossa fé. Aí a nossa crença, a nossa imagem, ela certamente, verdadeiramente, ela vai ser uma imagem positiva e vencedora e com certeza inabalável. Precisamos colocar as palavras certas, nós precisamos aí concordar com Deus e certamente falar aquilo que Ele diz. Concordar com Deus e as coisas elas vão rumar aí, vão se organizar, não tem como dar errado. No final a gente vai vencer. Deus, ele é desejo dele, é vontade de Deus te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte, sabe? É verdade. Existem os dois lados aí. Deus quer te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que soltar aquela faísca para que ocorra a combustão. Lá em Tiago diz que quando nós damos um passo para Deus, esse texto também é muito bom, quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá dois em direção a nós. Deus está esperando que você e eu tem que se mover em direção a Ele. Deus está esperando que você se mova em direção a Ele, e Ele vai se mover em direção a você. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Deus é o maior interessado no seu sucesso, sabe? O poder de Deus para construir é muito maior. Ele é muito maior do que o do diabo para destruir. É verdade. Deus, ele tem muito mais poder para colocar as coisas em ordem, para construir coisas novas, para trazer o novo para a tua vida. Deus é muito mais poderoso, não importa como esteja a situação, viu? Independente de, sabe? Deus, ele é poderoso para fazer aí coisas novas. Então você tem que ficar o quê? Firme, confiante. Não desista. Não desista, porque Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de nós. Independente de qualquer coisa, Deus, ele continua ali, ó, firme, acreditando em nós. Ele está sempre torcendo por nós. Vai lá, você vai conseguir, vai dar certo.
mas nós precisamos fazer a nossa parte. Andarão dois juntos se não houver acordo, nós temos que concordar com a palavra, né? Quando as coisas elas realmente ficarem difíceis ou não saírem como você gostaria, você continua fazendo o que você aprendeu. É verdade. Sabe, aquilo que você aprendeu, não fuja do básico. Continue fazendo aquilo que você aprendeu. Você não precisa reinventar a roda não, meu irmão. Ou sair correndo por aí, procurando ouvir algo novo, uma profecia, algo mirabolante. Porque tem pessoas aí que quando a coisa aperta, ela pensa que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é até de Deus. Tem gente que culpa a Deus. E tem gente que sai correndo aí atrás para resolver de todo jeito, de uma forma mirabolante, arrumando um atalho. Mas eu quero te dizer que Deus ele não trabalha com atalhos. Não existem atalhos para Deus para mudar o seu cenário. Simplesmente só digo uma coisa: fique firme, confiando em Deus, e no final você vai vencer. Amém? No final a gente vence. Nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Então deixa eu orar com você aqui agora. Vamos orar juntos? Então feche seus olhos aí que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado por essa palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor abre os olhos do nosso entendimento, Pai. O Senhor nos dá luz, Pai, para que nós venhamos a crescer, a avançar em Ti, Pai, e aprender e não cometemos os mesmos erros, Pai. Pai, eu oro por essa pessoa que está do outro lado, que está orando aqui comigo, junto comigo, Pai, para que independente da área que ela esteja passando por dificuldades, independente da área que ela esteja passando por pressões, meu Pai, que ela entenda que o Senhor está com ela, Pai, e que ela vai passar, que não é para ficar no problema, na dificuldade, mas que ela deve verdadeiramente passar com alegria, crendo que o Senhor é bom, que a Tua palavra funciona, Pai, que ela passando por isso, ela vai estar passando por esse desafio, ela vai estar melhor ainda, Pai, adiante, ela vai estar mais forte, robusta, Pai, para os próximos desafios que ela for encontrar e for atravessar, passando por isso, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças pela vida de cada um, meu Pai, que tem passado sim, Pai, por uma tribulação, que está na tempestade nesse momento, Pai, está passando, Pai. Eu oro, Senhor, para que ela tenha revelação, os seus olhos iluminados, e que verdadeiramente, Pai, ela venha a passar com alegria, Pai, e o Teu nome seja glorificado, Jesus, na vida dela, na vida dele, Pai, em o nome de Jesus, Pai, porque eu declaro que essa pessoa é uma grande bênção, ela é um sucesso, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Meu amado, meu irmão, olha que tempo maravilhoso. É muito bom poder compartilhar com você a palavra, ter a honra de compartilhar a palavra com você. E eu declaro aí que você avance, que você cresça cada vez mais, que você seja um sucesso em tudo aquilo que você fizer e projetou, porque Deus é bom e Ele está contigo. Então, quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá dois em nossa direção. O desejo de Deus é nos ajudar mesmo, é colocar-nos para cima. Deus é bom, meu amado. Quem não presta é o diabo, é teologia básica. Então, continue com essa confiança, não desista, fique firme com a palavra, avance, porque Deus ele deseja o teu avanço sim, é claro, com certeza. E até o próximo vídeo aí. Compartilha, se você não compartilhou, compartilha o vídeo, passa adiante, ok? Tamo juntos. Não deixe de comentar aqui embaixo, não deixe de dar o seu like. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. O canal está apenas começando, é o início. E eu peço aí a sua inscrição. Tá certo? Então um grande abraço, fique na paz aí, shalom e até mais. Valeu.